Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Olá, queria partilhar no episódio de hoje um assunto que venho meditado nas Escrituras sobre o respeito. Quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu vejo em mim e no mundo como nós praticamos gestos de desrespeito uns para com os outros. Há um tempo atrás eu estava num desses aplicativos de transporte, voltando para casa, e o motorista estava com o rádio ligado numa estação de notícias, de noticiário, e os apresentadores do programa estavam debatendo sobre a atitude de um determinado parlamentar. Nem lembro quem era na altura. Só que o debate era em torno de como ele havia se portado, como ele havia falado, e pelo que eu lembro, e pelo que eu entendi no momento, parece que foi uma atitude rude dele, grosseira, até de certa forma ignorante para com outro parlamentar. E duas coisas me chamaram a atenção enquanto ouvia aquele programa. Primeiro, a falta de respeito do próprio parlamentar que estava em jogo, como não soube dosar suas palavras e talvez não teve domínio próprio para aquilo. Algo bem comum em debates, quando a gente vê. Mas o que também me chamou mais a atenção foi a própria falta de respeito entre os apresentadores do programa. Enquanto um falava, o outro de repente interrompia para dar a sua opinião, e aí o terceiro levantava a voz para dar a sua opinião, e nisso eles entre si não respeitavam um ao outro, não respeitavam a vez do outro. Cada um queria simplesmente falar a sua opinião, dar a sua opinião. Pode parecer algo bobo, algo comum, mas se formos analisar, esses casos demonstram desprezo pelo outro, pela opinião do outro, não respeito. Em outra ocasião, eu estava no mercado com a minha família e aí de repente eu me deparei com um homem empurrando um carrinho e aí tinha uma criança no carrinho, uma menina. Eu não lembro exatamente a idade dela, entre 7 e 10 anos provavelmente. E de repente a menina levanta a mão pro pai com o chinelo na mão, ameaçando bater no pai. Eu não sei se ela fez aquilo num gesto de brincadeira ou se ela estava de fato irritada, nervosa. Mas o pai não fez nada sobre isso. Ele apenas riu, brincou. Tinha uma funcionária ali do lado também que viu essa ação, achou engraçado. Eles comentaram sobre a personalidade forte da menina, como ela dá trabalho, etc. Mas trataram aquilo como se fosse comum. Quando, na verdade, era uma evidência da falta de respeito que a menina tem pelo seu pai, que precisava ser corrigida, mas que talvez nem o pai nem as outras pessoas perceberam que estava havendo falta de respeito ali no momento. Bom, foram duas ocasiões específicas que eu presenciei que me veio à memória enquanto preparava essa mensagem, mas podemos pensar em várias coisas que acontecem no dia a dia. Eu mencionei um episódio naquele programa de rádio sobre os apresentadores, mas param para pensar quantas vezes nós interrompemos a fala dos nossos cônjuges ou de amigos, desprezando assim o que eles estão para falar, apenas querendo que os outros nos escutem. Quantas vezes alunos dormem na sala de aula enquanto o professor está dando sua aula? Quantos cônjuges ficam se xingando, até publicamente, ou às vezes dentro de casa, um ao outro? Podem parecer coisas pequenas ou comuns, corriqueiras, às vezes, mas todos esses casos demonstram desprezo pela pessoa do outro e não respeito. E às vezes, nós estamos olhando para fora, como o mundo age, mas eu não queria que nós nos limitássemos a isso, eu gostaria que nós olhássemos para nós também. Quantas vezes nós, sem percebermos, acabamos destratando o nosso cônjuge ou as nossas autoridades e até mesmo o próprio Senhor? Quantas vezes não desrespeitamos o Senhor sem percebermos isso muitas vezes? O que eu acho interessante meditar nesse assunto é que por meio desses exemplos, por meio de passagens bíblicas, nós temos a oportunidade de rever nossas atitudes, de percebermos que talvez nós estamos agindo com desrespeito para com os outros. E a Bíblia ela é clara ao mostrar que o respeito faz parte da essência do cristão. A Bíblia fala muito sobre respeito. Pedro, na sua primeira carta, praticamente passa a carta inteira falando sobre o respeito. Ele fala como nós devemos respeitar os governantes,
sobre como os servos devem respeitar os seus senhores, como as esposas devem respeitar os maridos e os maridos as esposas. Mas tem um versículo específico de 1 Pedro, que está no capítulo 2, o versículo 17, que fala: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratar todos com honra, ou como diz outra versão, respeitem a todos. Agora, é interessante nos perguntarmos a essa altura o que é de fato o respeito. Talvez respeito seja uma palavra muito ampla, com um significado muito abrangente, difícil especificar em uma frase, em poucas palavras, o que é o respeito. Mas acho interessante nós olharmos para Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Ler e encontrar ali uma boa definição de respeito. Acompanhe comigo a leitura. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Uma passagem que Paulo nos estimula a olharmos para o outro, termos consideração pelo outro. Uma consideração tal que nos impede de ofender o outro, de causar danos ao outro. Uma consideração tal que nos leva a nos preocuparmos com os outros, a buscarmos os interesses dos outros. Isso é respeito, quando nós levamos os outros em consideração. Tem uma passagem bem específica que se encontra na Antiga Lei, que, embora nós não sejamos mais subordinados aos mandamentos da Antiga Lei, acho que traz um princípio muito valioso para a gente. Levítico, capítulo 19, versículo 32, diz assim: diante das cães te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, quando chegasse um ancião, uma pessoa mais velha, talvez de autoridade entre o povo, a atitude correta seria se levantar em sinal de honra, em sinal de respeito. Algo parecido acontece entre nós hoje também. Em algumas culturas mais do que em outras, quando alguém de autoridade se chega, os demais se levantam. Como numa cerimônia de casamento, por exemplo. Quando a noiva entra, os convidados se levantam. Essa atitude de se levantar demonstra respeito. O que eu achei interessante nessa passagem é, primeiramente, entender que o respeito ele nasce no nosso coração. O respeito ele brota do coração, mas que ele também se manifesta na prática. Esse versículo de Levítico mostra como o respeito deve ser manifestado no nosso comportamento perante os outros. Aqui neste caso, mostra que honrar os mais velhos, respeitar os mais velhos, exige uma postura de respeito perante eles. E o que eu acho interessante, tanto aqui como em 1 Pedro, é que em ambos os casos, em 1 Pedro 2, que a gente leu, respeitar o outro, honrar o outro, está relacionado a temer o Senhor. Então, em 1 Pedro 2, Pedro diz para tratarmos todos com respeito e temermos a Deus. Aqui em Levítico 19, a mesma coisa. Honrar a presença do ancião e temer o teu Deus. Parece que o ponto é, se nós tememos a Deus, nós vamos respeitar aqueles que foram criados à imagem do Senhor. E eu queria, a partir de agora, meditar em alguns exemplos práticos, com o intuito de nos ajudar a perceber essa possível falta de respeito em nós e a meditarmos mais sobre o assunto. Porque se Deus quer que a gente respeite as pessoas, nós precisamos ponderar sobre esse assunto. Vamos pensar sobre demonstrar respeito ao ouvir. Você já viu algum filho, por exemplo, que quando o pai vai falar com ele para dar uma instrução ou para fazer uma repreensão, o filho nem sequer olha para o pai, fica às vezes olhando para a tela, mexendo no celular, ou às vezes está com fone de ouvido e nem sequer se preocupa em tirar o fone de ouvido. O pai fica falando, o filho está lá desconcentrado, você fala, aham, tá bom, entendi. Às vezes nem entendeu de fato o que o pai queria dizer, mas independente se ele consegue captar ou não a mensagem, será que essa é uma forma de honrar os pais, de respeitar os pais? Parece muito mais um desprezo pelos pais. Quando você ouve alguém mexendo no celular, por exemplo, de fone de ouvidos, você não está, aliás, você está desprezando a presença da pessoa
e a mensagem que a pessoa tem a te dizer. Desprezo aqui como um antônimo, um oposto de respeito. Já citei esse assunto, novamente volto a enfatizar. Quando alguém está falando conosco e nós abruptamente interrompemos o outro para dar a nossa opinião sem deixar o outro concluir, será que é uma forma de respeitar os outros, de ouvir os outros com atenção? É muito mais, novamente, uma atitude de desprezo pelo que o outro está falando. Quando os filhos estão levando uma bronca, por exemplo, novamente esse caso, e simplesmente viram as costas para os pais, dão de ombro para os pais, será que é um sinal de respeito? Isso acontece muito em jogos esportivos. Pense numa partida de futebol. Quando um camarada vai lá e faz a falta do adversário e o juiz vem adverti-lo com cartão, dificilmente ele vai olhar para o juiz, reconhecer a falta, se humilhar, pedir desculpas. Normalmente ele dá a costa para o juiz e vai. Podem parecer atitudes bobas, pequenas, mas que demonstram desprezo pelo outro. Não é uma forma de respeitar a todos, como Pedro nos ensinou. Para pensar ainda quando nós estamos ouvindo um estudo, uma pregação, alguma mensagem que vem da palavra de Deus, mas nós não damos a devida atenção. A gente cochila porque a gente teve um dia muito cansativo, ou a gente está distraído olhando para nada, ou nós estamos apenas pensando na hora de acabar aquela mensagem e irmos para casa porque temos outras coisas para fazer. Não é uma demonstração de respeito. Não estamos respeitando não a pessoa que está ensinando, mas o próprio Senhor. Porque no final das contas, a palavra vem do próprio Senhor. Tem uma passagem em Eclesiastes que chamou muito minha atenção quando eu estudei Eclesiastes. Eclesiastes 5, versículo 1 diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Guardar o pé. A interpretação mais provável desse trecho, como algumas versões até traduzem já assim, é: seja reverente ao entrar na casa do Senhor. Demonstre reverência, respeito quando estiver perante o Senhor. E ele continua que se é chegar para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos que não sabem que estão fazendo mal, não sabem o que estão fazendo. Então, para pensar num contexto de igreja, por exemplo. É muito melhor você chegar com a disposição de ouvir, preparado para ouvir, do que chegar lá, fazer um monte de coisa, oferecer louvores, a sua oferta financeira e etc., mas não esteve disposto a ouvir e não sabe que está fazendo mal porque não tem disposição para ouvir, para conhecer a palavra do Senhor. Em todos esses casos que eu mencionei, são casos que demonstram desprezo e não respeito. Em todo momento que nós desprezamos alguém, nós não estamos agindo com respeito. Vamos pensar agora sobre exemplos da fala. Como podemos demonstrar respeito ao falar? Quando eu era mais novo e estava no ensino médio, na escola em que eu estudava, se não me engano, uma vez por semana tinha um grupo de pessoas que costumava ler a Bíblia, orar e cantar no intervalo. E de vez em quando eu participava, de vez em quando não, mas teve um dia específico que eu não participei, mas quando eu estava voltando para minha sala, eu passei ao lado dele, e eu lembro até hoje que tinha um rapaz que estava ensinando os outros a orarem, mas falando: olha, o senhor é nosso amigo, não precisa se preocupar tanto com formalidade para falar com o senhor, mas pode falar como se fala com um colega seu, com um amigo seu, pode usar gírias e etc. Estimulando os jovens a tratarem Deus como se fosse um colega, um amigo, quando na verdade não é. Quando nós nos dirigimos ao Senhor, devemos demonstrar respeito, reverência. Não estamos falando com um colega nosso, com um amiguinho nosso. Estamos falando com o Senhor que tem autoridade sobre nós. Lá em Gênesis 18 é interessante que quando Abraão se chega para falar com o Senhor para interceder por Ló, que a cidade em que ele morava, Sodoma, estava prestes a ser destruída, Abraão ele vai com muita cautela, com muita preocupação. Ele até fala ao Senhor, é aquele episódio em que ele pede: Senhor, se houver 50 justos em Sodoma, o Senhor vai destruir aquela cidade? E o Senhor diz que não. Ele continua: e se houver 45, 35, 30, 25, 20, até que ele chega a 10. Mas em cada vez que ele questiona o Senhor, ele vai com muita cautela. Ele fala: Senhor, eu sei que eu sou pó, eu sei que eu sou cinza, eu não mereço ser ouvido pelo Senhor, mas tenha paciência comigo, tenha misericórdia comigo. Abraão reconhecendo
a diferença que havia entre ele e o Senhor e agindo com muito respeito, com muita reverência para com o Senhor. Já vi também pessoas que tratavam o seu patrão com maledicência ou com palavras torpes, mesmo usando de brincadeira, mas usando palavras pesadas como idiota ou palavras do tipo, tratando assim o seu próprio patrão, aquele que tem autoridade sobre ele. Por mais que seja um contexto, talvez que tenha intimidade com seu patrão ou com alguma outra pessoa, é perigoso. Não é uma forma de demonstrar respeito. Mesmo havendo essa intimidade, precisamos respeitar as pessoas na forma com que nós falamos. Pedro enfatiza o exemplo de Sara, que foi submissa ao seu senhor, submissa a Abraão, chamando Abraão de meu senhor. O ponto ali de Pedro, em 1 Pedro 3,6, não é muito as palavras que Sara usou, mas é mais a atitude de submissão dela. Mas que as palavras que ela usou demonstram o respeito que ela tinha, a submissão que ela tinha, chamando o seu marido de meu senhor, tratando-o com respeito. Isso serve também para esposos e maridos tratarem uns aos outros com respeito. E devemos também falar com seriedade quando falamos da palavra do Senhor. Quando a gente fala da palavra do Senhor, não é um momento para fazer brincadeirinhas, não é um momento para chamar a atenção das pessoas com palavras engraçadas, não é um momento para distrair as pessoas com risadas e etc. Mas é um momento de seriedade. Às vezes damos o exemplo que soa engraçado para tentar fixar o ponto, mas nosso objetivo não deve tornar aquilo um espetáculo de comédia para os outros rirem. Lá em Tito capítulo 2, versículos 7 e 8, Paulo escreveu assim: Torna-te padrão. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Ao ensinarmos sobre a palavra do Senhor, precisamos dessa integridade, dessa reverência, uma linguagem sadia e irrepreensível. Vamos avançar mais um pouco e analisar agora alguns exemplos de postura, como demonstrar respeito na postura que nós temos. Exemplos simples do dia a dia. Às vezes alguém vem nos prestar um serviço ou vamos até alguém que nos presta um serviço e não tratamos com educação, com respeito à pessoa, como se ela fosse obrigada a nos servir. E às vezes até acabamos tratando-a com desprezo, mas respeitar os outros exige termos uma boa educação para com os outros, não desprezar os outros. Respeitar os outros na prática significa se submeter à autoridade dos outros também. Para pensar quando às vezes um pai pede algo ao seu filho, ou o marido pede algo à sua esposa, mas o filho ou a esposa faz algo diferente. Ah, meu pai me pediu tal coisa, mas é muito melhor fazer diferente, então eu vou fazer diferente. Isso não é submissão na prática. Precisamos, até nesses mínimos detalhes, demonstrar respeito, demonstrar submissão para aqueles que têm autoridade sobre nós. Uma outra vez também que eu estava andando com esses aplicativos de transporte, estava conversando com um motorista e ele me contou um caso. Era uma situação em que eu estava levando meu filho ao hospital e ele me contou um caso que ele disse que já frequentou muito aquele postinho de saúde que eu estava saindo de lá. Ele até comentou que teve uma vez que esqueceram de chamar a filha dele, ele ficou esperando horas, até que chegou um momento que ele não aguentou mais, levantou, foi falar com uns recepcionistas lá, uns atendentes, e ele ficou impaciente, ele empurrou o atendente porque estava sendo negligente para com a sua filha e etc. Falando aquilo com uma naturalidade, normalidade, mas sem perceber que estava demonstrando falta de respeito por aquela pessoa que o estava servindo. Teve uma outra ocasião que aconteceu comigo também, novamente quando estava no ensino médio, em que eu costumava ter muita afinidade com os meus professores e uma boa relação com eles. E tinha um professor específico de física que uma vez ele entrou na sala e tinha batido o sinal, tinha trocado de aula. E aí, assim que ele entrou na sala, eu pensei, vou tomar uma água.
E como ele estava entrando na sala, eu nem me preocupei em pedir a permissão dele, porque se é algo rápido também, nós éramos amigos ali, para que ficar com essas, como se diz? Para que ficar com essas cerimônias com o professor se eu tenho intimidade com ele? E aí eu fui então beber minha água, ir ao banheiro, e quando eu voltei, quando eu ia entrar na sala, ele me barrou na entrada e disse que eu não ia entrar. E que eu deveria ir para a direção, porque eu não, eu não pedi a permissão dele. Na hora eu achei aquilo muito estranho. Puxa, nós somos tão amigos, tão próximos assim, e ele vai fazer isso comigo por uma questão tão boba. No final ele estava certo. No final o que eu fiz foi uma falta de respeito para aquele que era a autoridade sobre mim. Meu professor, no caso. Não pedi a permissão dele quando eu deveria ter pedido para sair da sala. E sem ele perceber, talvez ele nem lembre do caso, ele me ensinou uma boa lição de submissão e de respeito. O que aconteceu comigo ali é algo muito comum de acontecer. Eu não soube discernir a intimidade e o respeito. Eu pensei, porque eu sou íntimo do meu professor, eu não preciso tratá-lo com tanto respeito assim. E é o que acontece muitas vezes. Às vezes, marido e mulher pensam, nós somos íntimos, não precisamos ter tanto respeito entre nós. Ou às vezes entre amigos, entre irmãos em Cristo. A gente pensa, somos tão íntimos, podemos de vez em quando usar uma palavra um pouco mais dura para chamar o outro, de uma maneira um pouco mais engraçada, mas não deve ser assim. O fato de termos intimidade com alguém não significa que podemos desrespeitar essa pessoa. E concluindo, algumas coisas que eu falei aqui podem ter soado como exagero para a gente. Mas eu queria que nós realmente meditássemos nesse assunto. Porque talvez não seja exagero. Talvez nós estamos tão amoldados a este mundo que não tem respeito pelo outro, que isso soa estranho para a gente. Então nós precisamos nos amoldar cada vez mais ao Senhor e à palavra do Senhor. E eu gostaria de finalizar fazendo algumas perguntas. Como vocês têm respeitado o seu cônjuge, seu marido, sua esposa? Como vocês têm tratado o patrão de vocês? E os pais de vocês? E os professores? E as autoridades civis? E o próximo? E o mais velho? Será que nós estamos respeitando todas essas pessoas? Se nós não conseguimos respeitar a quem nós vemos, nós também não vamos respeitar a Deus, a quem nós não vemos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.